Fala, galera! A gente está no módulo de vendas. Como ser efetivo em vendas? É a primeira grande pergunta aí, o primeiro grande tema, né? Para você ser efetivo em vendas, você tem que entender seu cliente. Perguntar mais é mais importante do que falar. Às vezes a gente vê vendedor que fala, e ele nem sabe o que o cliente quer. Ele está chutando, ele está supondo, ele acha que ele entende tudo. Calma. Pergunta para o cliente o que ele está buscando. Entende a dor do cliente, entende a necessidade do cliente. Quando você entende a necessidade do cliente, é muito mais fácil você fazer a venda para ele. Por quê? Porque você está resolvendo a necessidade dele, certo? Digamos que, vamos falar que você está vendendo um imóvel, certo? Vou dar vários exemplos aqui nos treinamentos, eu sempre dou. Vou falar que você vai vender um imóvel. Aí você tem lá um casal com 3 filhos. Eles precisam de 3 dormitórios na casa. Precisam de uma casa de 3 dormitórios, ou 4, sei lá. E aí ele pisou num plantão que é um estúdiozinho, um apartamentinho de um quarto só, né? Ele pisou lá no plantão e o corretor tá falando sobre empreendimento. Aí o cliente vai fala, não, mas não é o que eu preciso. Ele fala, não, mas aqui é incrível, é melhor que todos os concorrentes, é melhor que tudo. E aí ele vai falando. O cliente muitas vezes vai embora insatisfeito porque você não entendeu o que ele queria. Aí ele falou, pô, não, cara, o que eu preciso é um de 3 dormitórios. Falou, não, aqui não tem 3 dormitórios, mas eu tenho um de 2 dormitórios aqui, eu tenho um de 2 quartos que é perfeito, é muito melhor. Depois você tem a sala também que tem espaço e tal, mas não serve pro cara. Por quê? Porque você não tá perguntando qual é a dor dele. Se ele te falar, pô, cara, o que eu preciso é de 3 dormitórios, na hora você para a venda e vai pegar um produto que serve para ele. Entende? Serve para qualquer coisa que você estiver vendendo. Pô, tô vendendo um curso, um treinamento. Beleza, entenda a dificuldade do cliente. Qual dificuldade o cliente quer resolver? Qual o problema o cliente quer resolver? Será que com esse treinamento vai resolver? Pô, vai. Então, beleza. Então, toca e explica para ele por que vai resolver o problema, certo? Porque é isso que você tem que focar, na solução do problema. E não em empurrar uma venda qualquer que você nem sabe se é a venda certa, certo? E ficar falando. Falar não vai te fazer vender nada. Ouvir vai. Perguntar, fazer as perguntas certas vai. E ouvir a resposta do cliente vai. Beleza? Então, eu acho que esse é o principal ponto aí quando a gente vai falar de vendas, que é entender o cliente, procurar o cliente, procurar encaixar o seu produto com o que o cliente está buscando, certo? E conseguir entregar para ele a solução do problema dele. Ele só precisa solucionar o problema dele, certo? Muitas vezes, quando ele está comprando alguma coisa só para solucionar um problema, não, ele não tem um problema. Ele quer comprar porque ele gosta de comprar e porque é um artigo de luxo e ele quer algo de luxo. Top. A dor que você quer resolver é que ele quer naquele momento alguma coisa de luxo. Não é um problema, mas é algo que você vai resolver. Ele quer alguma coisa de luxo, você vai entregar para ele, certo? Ele quer, sei lá, ele quer aprender alguma coisa sobre X. Beleza, você sabe que você precisa entregar para ele a solução para resolver o problema, certo? E isso não quer dizer que você vai vender um outro produto, ok? Você pode vender o mesmo produto, mas você pode mostrar para ele o que o seu produto resolve o problema dele, certo? Para você não ficar perdido no mundo. Tem o lance da caneta, né? Do Lobo de Wall Street, que lá no filme ele fala e tal. Fiz um treinamento inteiro, inclusive no meu YouTube, sobre vendas, sobre 7 leis da venda. Assistam, é incrível. Você pega na caneta lá, vai vender a caneta. Ele fala no filme sobre vender uma caneta. Pô, tenta me vender essa caneta, tenta me vender essa caneta, tenta me vender essa caneta. Um começa a falar, porque essa caneta ela é muito bonita e não sei o quê. Foda-se, ele pega a caneta de volta e fala, me vende essa caneta. Aí o outro fala, ela é muito funcional, porque ela escreve, ela vai se fazer não sei o quê, ela vai fazer não sei o que lá. Ninguém tá fazendo as perguntas certas. E tem um momento ali no filme que ele fala pro Brad, que é um amigo dele, fala, pô, me vende essa caneta. E ele fala, escreve seu nome aí nesse papel, escreve seu nome nesse papel. Ele fala, e o Jordan na hora fala, não tem uma caneta. E a resposta do cara foi, tá feita a venda. Por oferta e demanda, tá feita a venda. Por quê? Porque você precisa de algo que você não tem e eu tenho algo para te vender, para te entregar, para resolver seu problema. Certo?
Então, você precisa pegar o seu produto e mostrar para o cliente as vantagens para ele. Como é que você sabe as vantagens para ele? Você precisa perguntar o que ele está buscando, certo? Porque quando eu pergunto falo para o cara, pô, escreve seu nome aí. O que ele precisa naquele momento é escrever o nome dele. Ele não precisa saber se a caneta é azul, preta, vermelha, se ela escreve de ponta cabeça ou de pé, se ela tem diamante na parte externa dela. Não interessa. O que ele precisa resolver é escrever o nome dele. Se o que ele precisa é escrever o nome dele, está resolvido. Você só precisa falar para ele, com essa caneta você vai conseguir escrever seu nome. Agora, você já pega ela agora e já escreve. Acabou, entende? Isso é venda, isso é entender o cliente e fechar a venda, tá bom? Valeu, galera. A gente se vê na próxima aula.